Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você está assistindo ou ouvindo esse podcast. É com muito prazer que eu trago para vocês o primeiro episódio do Vivi e Aprendi. Esse é um podcast onde você vai ter uma variedade de convidados e assuntos. A nossa intenção é transbordar conhecimento e informação para vocês. Sempre uma informação baseada na nossa experiência, nessa troca, não em teoria, mas realmente em gente que foi, fez e aconteceu, gente que viveu e transpirou muita aprendizagem, muita coisa bacana, e a gente vai dividir isso tudo com vocês. A minha primeira convidada tinha que ser uma convidada pra lá de especial, e ela é. Ela é uma pessoa que faz parte da minha vida há pouco tempo até, mas que mudou a minha vida. E eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês também. Por isso que eu quis compartilhar esse conhecimento, toda essa experiência com vocês aqui. E ela é nada mais, nada menos do que Jordana Cantarelli. Muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada por estar aqui. Para mim é uma honra poder, assim, sabe, estar com você aqui, bater um papo, assim, de verdade, Vivi. Você é uma pessoa, assim, e eu não tô falando porque eu tô na sua frente, não, mas você é uma pessoa cheia de luz. A gente precisa disso. Então, para mim é uma honra, realmente, estar aqui com você. Prazer enorme. Jo, a honra é minha, o prazer é meu. Você que transborda na vida de todo mundo. A Jordana, para quem não conhece, se é que você ainda não conhece, a Jordana, ela fundou o movimento da meditação cristã. E por que ela tá aqui nesse nosso primeiro momento? Jo, porque eu não sei se você sabe, né, como que eu te descobri, como que eu te conheci. Uma coisa que eu falo, que eu quero dividir, sempre divido com os meus mentorados, é a minha experiência de vida, que é o seguinte: eu faço uma análise de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi e vivo até hoje. E eu chego a uma conclusão, Jô, que muita gente aqui assistindo deve chegar também. Que eu poderia ter feito menos e ter conquistado mais. Né? Então, eu fiquei muito preocupada com a minha vida profissional, com a minha carreira, com o meu trabalho. E pouco dedicada e pouco cuidadora da minha vida pessoal. Do meu desenvolvimento pessoal. E foi aí que eu te encontrei, quando na verdade eu estava na necessidade de respirar, de parar. E eu queria que você contasse pra gente, primeiro, da sua trajetória, como foi que você chegou até aqui? Ai, nossa, como que eu cheguei até aqui, né? Na verdade, eu era a última pessoa do mundo para falar sobre meditação. Por quê? Porque eu nasci em São Paulo, nessa selva de pedras, né? São Paulo é uma selva de pedras. Eu nunca fui da natureza, nunca fui assim, sabe? Nossa, agora eu vou abraçar a árvore, né? Vou ter contato com a natureza. Nunca fui disso. Eu sempre nasci em São Paulo mesmo, gostava, né, dessa cidade, dessa selva de pedras. Desse agito. Desse agito, né? E só que aí eu passei por um processo na minha vida que foi a pior fase da minha vida. Só que a pior mesmo, onde o mundo tinha acabado. Pra mim, o meu mundo tinha acabado, né? Então, meu esposo tava com depressão, nosso casamento praticamente já tinha acabado, a gente tava com várias dívidas, assim, tudo assim, sabe? Eu até pedi pra Deus tirar minha própria vida. Eu falei, eu não quero mais viver, Jô. eu não quero mais. Eu passei por esse processo que foi a pior fase da minha vida. E mal pensava eu que a pior fase da minha vida, aqueles momentos mais difíceis, seria de fato a melhor fase da minha vida. Porque naquele tempo foi onde eu me posicionei, entende? Eu me levantei e falei, chega dessa vida. E aí eu tive meu papo com Deus, sabe aquela coisa assim? E falei, olha, Deus, me quebra, me faz de novo. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu não sei onde eu me perdi, porque de fato eu acredito que eu me perdi. E reescreve a minha história, o que eu preciso fazer, sabe? Eis-me aqui, mas eu quero crescer, eu quero avançar, sabe? Eu quero de fato ter essa paz, eu quero ter paz no meu coração, porque eu dormia angustiada e acordava angustiada. Eu sentia uma opressão assim muito grande na minha vida. E foi naquele dia, eu lembro como se fosse hoje, né, que eu me posicionei, dei um basta, e eu comecei a buscar a Deus,
certo? A desenvolver a minha espiritualidade de uma forma saudável mesmo, mergulhando, resgatando princípios cristãos que eu já nasci nesse ambiente. O teu pai é pastor? Isso. É, eu lembro disso. O meu pai também é pastor e psicólogo. Nossa. E é muito legal porque a gente conversa muito sobre a mente humana, a gente faz esse diálogo da religião com a psicologia, eu também sou neuropsicóloga, então assim, a gente vai fazendo esses diálogos. Mas resumo da história. Naquele momento, eu me posicionei. E aí eu fui em busca. Eu falei, chega, se é pra viver uma vida, eu vou viver uma vida com dignidade. E aí eu comecei a desenvolver a minha vida espiritual, resgatar a minha real essência. E aí eu comecei aí eu lembro que eu ouvi falar, né, de desenvolvimento pessoal, Sim. de inteligência emocional. Foi aí que eu fui em busca disso. E nisso eu tive contato com a meditação. E a priori eu tive contato com a meditação guiada. Sim, eu acho que é onde todo mundo começa. É mais fácil. Se você ainda nunca meditou, começa pela meditação guiada. Porque aquela história de manter a sua mente vazia, como? Como, né? E aí eu comecei com a meditação guiada. E eu comecei... Mas você buscou alguma coisa no YouTube, no Spotify? O YouTube é maravilhoso, né? E eu comecei a buscar. Aí eu encontrei a meditação guiada, afirmações positivas. Ótimo. Eu falei, uau! E eu comecei. E eu percebi que eu conseguia, sabe, eliminar um pouco aqueles pensamentos negativos e colocar pensamentos positivos. Só que, olha que interessante, como eu já tinha uma base, né, dessa palavra de Deus, se posso assim dizer, né, para você entender melhor, eu já tinha um pouco desse evangelho de Cristo e tal. Eu falei, calma aí, o que esse rapaz está falando, o que essa pessoa está falando nessa meditação, peraí, eu posso, de fato, eu consigo, eu sou próspero, eu sou curado, eu sou sarado, tudo isso em Cristo. Em Cristo, sim, eu tenho tudo isso. E foi bom, porque na hora você criou uma conexão com o que você já conhecia, com essa novidade aqui. Exatamente. Eu criei essa conexão e eu falei, quer saber? Aí, nisso, eu conversando com o meu esposo, só que aí o que acontece? Eu passei por esse processo de restauração, eu tava me reerguendo, aí surgiu uma nova Jordana, entende? Sabe, o mundo, a vida começou a ter sentido, começou a ter luz, significado, né? Eu comecei a viver novamente, eu deixei de sobreviver para viver de fato, o meu casamento foi restaurado. Agora, pera, eu vou fazer a pergunta que todo mundo se faz nessa hora. Quando a gente busca essa nossa mudança interior, né, e faz esse trabalho de desenvolvimento, como que a gente faz com o parceiro para ele estar no mesmo prumo, na mesma rota? Muitas pessoas fazem essa pergunta. Imagina, eu posso falar assim com muita autoridade porque eu já vivi, né? Então, nesses processos, eu falo que nós não somos perfeitos, nós estamos por ser feitos todos os dias. O que acontece? Eu, Ronaldo, né? Nós estávamos muito doentes emocionalmente, feridos, machucados. O nosso relacionamento estava contaminado, então tudo era briga. Sim. Oi, tudo bem? Oi, por quê? Sabe aquela coisa assim? Ou você só fala, oi, por que você não perguntou se eu tô bem? Tudo tá errado, né? Tudo tá errado. Então, assim, foi aí que a gente tava quase separando, eu dei um basta, ele também não aguentava mais e tudo mais. Mas eu me posicionei e falei, olha, eu vou procurar ajuda. Eu preciso me tratar. Então, eu quero que você se trate também pra gente continuar, se não tem jeito. A priori, ele tava bem resistente. Porque o problema não era esse relacionamento, né? Qualquer relacionamento que você desenvolvesse, fosse profissional ou pessoal, iria pro mesmo lugar. Iria pro mesmo lugar, porque não é aqui fora, é aqui dentro. É tudo aqui dentro. Aqui dentro. E aí, a gente passou por um processo, né? Ele tava até um pouco resistente. Nossa, e tal. Mas eu falei, quer saber? Eu vou começar. Eu vou mostrar a mudança em mim. Exatamente. Ótimo. No entanto, que eu falei assim, cara, eu vou ser a transformação que eu desejo ver na sociedade, no país, no mundo, na minha família. Eu vou fazer o que tá ao meu alcance. Eu não tenho achei controle. bem Buda, hein? Foi Buda essa frase. Seja você a transformação. Seja você a transformação. Porque foi isso que Jesus sempre ensinou. O resto é blá, blá, blá. Entendi isso. Então... eu falei, não, eu quero saber, eu não tenho controle sobre o meu cônjuge, eu não tenho controle sobre o comportamento dele, mas eu posso administrar os meus pensamentos, sentimentos e atitudes. Foi aí que eu entrei nesse processo de transformação, gente, transformação. Mudei hábitos, mudei ambientes, mudei amizades, mudei pessoas, foi assim. Só que foi estudando, foi uma imersão mesmo, sabe? Isso dura mais ou menos quanto tempo?
Olha, tá até hoje, né? Praticamente. É contínuo. Mas pra você sentir a primeira transformação em você. A primeira transformação foi em 1 ano mesmo. Tá vendo, pessoal? Porque quem fica esperando, começa a seguir física quântica, começa a fazer frases afirmativas. Aí acha que tudo é de um dia pro outro. Aí no dia seguinte nada mudou, continua boleto, continua o chefe enchendo o saco. Gente, calma. É um processo. Leva tempo. Tudo bom nessa vida é construído com tempo. Exatamente. E na realidade tem coisas porque é algo muito subjetivo essa transformação. Existem coisas que aconteceu em meses. Tem transformações sutis, é interessante isso. Exatamente. Existem essas transformações sutis, sabe? Existem outras que eu tô no processo agora na minha vida, né? Porque eu não consegui mudar tudo ao mesmo tempo, eu fui mudando as áreas. Isso é um insight muito, muito interessante. Lembra que você vai falar, só pra você não perder o fio da meada, mas eu preciso pontuar. Muita gente quer muitas coisas ao mesmo tempo, né? A grande maioria de vocês. Todo mundo quer mudar tudo, né? Todo mundo quer mudar tudo. E eu sempre falo, então a pessoa ela quer ser a melhor executiva, a melhor mãe, a melhor esposa. Nunca isso vai acontecer. Você precisa... Por quê? Porque a melhor esposa vai estar em casa cedo, vai topar jantar, vai estar disposta a tomar um vinho. Só que a melhor executiva não está em casa cedo. Ela está na reunião. E ela chega em casa exausta, ela não tem essa disposição. E a melhor mãe foi na reunião da escola. Então, como que a melhor mãe, que foi às 4 da tarde, que sim, tem reunião da escola às 4 da tarde? Como, né? Mas tem... Como que a melhor mãe que tá na reunião às 4 da tarde não perdeu a reunião das 2, deixou de almoçar e vai chegar em casa linda, maravilhosa, perfeita, pronta para uma noite de amor? Não vai! Não é? Então, não dá para querer tudo. Você quer ser a melhor esposa, você vai abrir mão, deixar de se cobrar tanto e ser uma profissional, ok. Não precisa ser a melhor, porque você vai sair do escritório às 6 para tomar um banho, para fazer uma ginástica, para cozinhar pro seu marido, ou para jantar o que o seu marido cozinhou, não é? A melhor mãe vai ter mais flexibilidade no trabalho, às vezes aceita até ganhar menos, faz horários flexíveis, faz um trabalho híbrido. Isso é super importante que você falou. Não tem como causar, sofrer, receber uma transformação em tudo. Aos Foca poucos, no né? que você quer e vai, aos poucos. Aos poucos. E a gente não né? A gente está. Então, a pessoa não é diretora de tal empresa, ela está. Fato. Então, isso você vai mudando, você vai decidindo o que é mais importante pra você. Desculpa te interromper, mas é um insight muito nossa, bom. Faz muito sentido. Porque quando eu olhei a minha vida, eu falei, gente, calma aí, eu tô menos 50. Aí eu falo que hoje eu tô no 0, gente. Ótimo! Entendeu? Então, assim, mas sabe, é um dia de cada vez. Poxa, eu tava muito doente emocionalmente, eu tava machucada, ferida, sabe? Aquele papo de vítima, sabe? Então, é um dia após... Imagina, você alimentou aquilo na tua vida, você respirava aquilo, agora é uma mudança de hábito, de comportamento, de pensamento, para depois se transformar no sentimento e se transformar numa atitude de fato. Então, o que aconteceu né, até esse ponto? Eu comecei a buscar me transformar, a buscar viver realmente uma vida melhor, a melhorar todo dia um pouquinho. E aí o meu esposo foi vendo essa mudança. Ele foi vendo. E automaticamente ele foi indo. Aí eu convidei ele para ir numa terapia em grupo, né? Que chama Neuróticos Anônimos, que nasceu do Alcoólicos Anônimos. Amei, a gente tem que deixar o link aqui para vocês. Nossa, Neuróticos Anônimos. Sensacional. Todo mundo que eu conheço poderia se inscrever nessa coisa. Não queria só dizer que não esteja precisando. Porque, realmente, a maioria das pessoas na sociedade tem alguma neurose, tem algo para tratar, né? Então, assim, foi aí que eu fui em busca. Nisso, eu conheci o Neuróticos Anônimos, que nasceu do Alcoólicos Anônimos também. Então, assim, foram ferramentas. E foi aí que eu entrei para esse universo, né? Hoje eu sou terapeuta, mas porque aconteceu na minha vida, literalmente, né? Então... Mas hoje é minha paixão, eu também amo falar sobre isso. E foi aí que eu lancei uma meditação, que eu dou o nome de Confissões de Fé. Meditação Confissões de Fé, tem a meditação do dia, que também eu trago uma palavra de Deus para o coração da pessoa naquele dia, e também tem a meditação Confissões de Fé, que são palavras
que para alguns pode ser palavras positivas, mas para mim são confissões de fé porque elas têm como a base Jesus Cristo. Agora, pera. Me conta aos poucos como você chegou nisso. Então, quando você fazia as meditações, foi buscando essa transformação, você encontrava meditações cristãs? Porque antes de você eu não encontrava. Não, nunca. Na realidade, quando eu pesquisei, eu não achei nada. Pelo menos na época que eu pesquisei, eu não achei nada. Foi aí que eu falei, quer saber? Eu vou lançar. Meu esposo também me apoiou. Teve essa ideia. Tive essa ideia. Falei, eu vou lançar como confissões de fé. Entendi. Entende? E aí foi que eu lancei. E tudo começou a partir daí. Só que olha que interessante, na época eu não tinha noção ainda do que era meditação, entende? Eu me apaixonei mais pelas palavras positivas, porque eu falei, incrível isso e tal, mas aí eu até falei um pouco rápido naquela meditação. Só que foi a meditação que deu esse start, entende? Do meu propósito, da minha missão na internet. E acabou que surgiu o que aconteceu, que hoje é o meu trabalho e a minha missão. Nossa, eu amei, porque o teu fator de transformação acabou virando a sua missão. Nossa, e não, muito. Sabe por que eu gosto muito disso? Quem me segue há algum tempo sabe, mas assim, as pessoas ficam desesperadas, preciso encontrar meu propósito. Eu preciso saber por que eu tô aqui, o que eu faço aqui, o que eu vim fazer nessa vida. E aí, quanto mais você fica buscando seu propósito, menos perto do propósito você vai estar. E fica mais ansioso. Só gera ansiedade, nervosismo, você acha que você tá vivendo à toa, que você faz o que você faz à toa. Então, o que eu digo? Você quer encontrar o seu propósito? Continua fazendo o que você tá fazendo. Acorda, trabalha, arregaça a manga. Ele vai topar com você. Encontrar. Você vai se encontrar com ele. Uma hora você vai atravessar a rua, ele tá lá. Exato. Não é? E foi exatamente o que aconteceu com você. Uma busca de um desenvolvimento pessoal, um resgate que você fez de você mesma, né? Trouxe pra você esse insight. E que, olha que interessante, que daí você tem, assim, a bênção de ter conseguido unir o seu propósito com o teu trabalho, né? Hoje você consegue viver disso. Exato. É impressionante, porque é uma dádiva, né? E eu falo muitas vezes, não tem nenhum problema se o seu propósito não for o seu trabalho. Você pode trabalhar num banco todos os dias, né? E aos finais de semana, ou junto com o outro, passar uma mensagem, passar um ensinamento, cumprir o seu propósito de outra forma, né? Mas é inacreditável, assim, de sucesso, de felicidade, quando você consegue unir os dois. Você conseguiu fazer disso o seu modo de vida. Exatamente. Isso é muito legal. Isso é vivendo e aprendendo. Com certeza. E assim, é maravilhoso como isso acontece, sabe? Foi totalmente natural. Foi muito natural, muito natural. E eu sou cantora, né? Eu sou cantora, sou compositora. E na realidade eu pensei que a minha vida ia ser isso, né? Ah, isso é super interessante também. Então, quando você tem uma história, mas você não teve nenhum problema e virou a mesa. Quer dizer, continua usando a voz como meio de sustento. Exatamente. E de uma outra forma, e eu até falo, eu tenho várias composições minhas, eu pretendo ainda lançar minhas composições, mas hoje a minha missão é essa aqui. Né? Depois, a gente estava até conversando, depois outras coisas podem mudar, sim, né? Mas vem tudo para acrescentar, Mas uma coisa... Desculpa, quando você fala de uma coisa que você já fazia com algo que você faz, e vocês vão ouvir muito a gente falar de ecossistemas, né? Walter Longo, hoje o expert do ecossistema. Você cantar e gravar as meditações totalmente combina, né? Tá totalmente dentro do seu ecossistema, porque você tá usando a sua voz para passar uma mensagem em qualquer um dos dois. Então, essa possibilidade, ela deve ser muito real mesmo, porque ela entrega o teu propósito da mesma forma, né? Com certeza. E essa questão de propósito, né? Até colocando aqui um adendo, é muito interessante, porque quando você entra nesse autoconhecimento, eu falo que esse autoconhecimento, ele também é conhecer a Deus. Porque assim, imagina, se nós somos a imagem de Deus, tira a arrogância, tira o orgulho, tira as mágoas, vamos limpar, tira a dor. Vai limpando. Cara, aí você para, uau! Volta para aquela criança pura. Tira toda essa malícia, sabe? Volta para aquele coração ingênuo e puro, sabe? Que olha a vida com novas possibilidades. Que não vê maldade em nada. Que não vê maldade. Cara, essa é a nossa real essência. Então, o autoconhecimento é você limpar
Cara, e eu acredito que nós estamos aqui na vida para evoluir de fato, mas nós estamos muito mais do que evoluir. Nós estamos aqui para morrer. Olha que louco isso. Nós estamos aqui para desconstruir essas benditas crenças limitantes. Nós estamos aqui para desconstruir esses paradigmas que nos escravizaram. E que faz a gente ficar por trás dos nossos medos, por trás dos nossos traumas. Interesses, subservientes dessas emoções, desses impulsos. Isso é uma ótima colocação. A gente vive escravo dessas emoções e dessa loucura. É muito louco. E agora, e a gente fala, né? Agora, eu sempre ensino isso. Agora eu vou construir. Eu desconstruo, eu limpo. Para construir antes, tem que limpar. Tem que fazer a faxina. Para construir agora uma nova vida, uma nova mentalidade, uma nova atitude, um novo comportamento. E isso, é tão simples, é tão fácil. Eu vou dizer para você, com Deus fica leve. Com Ele fica leve, porque se a gente começa a olhar essas nossas mazelas, a gente quer gritar. Sim. Mas Ele tá sempre ali, sabe? Olhando pra gente, ei, tô com você. E Jô, você sentiu que durante esse processo, que é um processo pra vida inteira, né? Com certeza. De eterna limpeza e construção. A hora que a gente achar que já fez tudo, acabou, né? Não tem como chegar nesse momento. Mas você tem percebido que isso é muito de física quântica e muito dessas nossas afirmações, que o universo conspira a favor, no sentido de quanto mais bem você faz, mais bem você atrai e mais pessoas bacanas vão plugando nesse sistema. Você sente isso na pele? Com certeza. Falando até de física quântica, né? Tudo eu é falei energia. Porque eu sei que a Jo adora física quântica. A gente já... também tem isso em comum. Eu gosto muito de estudar sobre essas coisas, né? Não tem como. Por isso que quando você muda e você deseja ser a transformação que você tanto deseja ver no mundo, se você deseja, sabe, limpar aqui dentro e falar, cara, eu vou viver a minha real essência. Não tem como. Portas começam a se abrir. Milagres começam a acontecer. Hoje eu olho pra minha vida, eu olho pra vida do Rô, a minha filha. Quando eu olho a nossa vida, eu falei, nossa, amor, um dia a gente vai contar nosso real testemunho, nosso real depoimento. A gente veio, pra onde a gente foi. Né? Aí eu falo, uau, amor, a gente tem uma filha. Você tem noção, o lugar que a gente estava, a mentalidade que a gente tinha. Não, tudo que tinha para ter sido acabado, né? Muito provavelmente, se não tivesse essa busca, essa transformação, vocês não estariam juntos nem hoje. Exatamente. É muito fácil dar tchau, né? É muito fácil desistir. E olha que é mais lindo. O Rô, ele trabalha junto comigo na nossa missão. Virou a nossa missão. Então, ele faz parte dessa produção toda, né? Então, o que era dor pra gente se transforma na missão. Por isso que eu sempre digo, né? Se você tá assistindo, o que é dor hoje? Às vezes você olha e fala, nossa, sou fundo do poço, vou morrer. Calma. Por trás disso, se você sai do ângulo. Porque às vezes quando você encontra um muro, né? As pessoas que não têm inteligência emocional, por isso que é um desenvolvimento, por isso que é desconstruir pra construir. Você vai olhar o muro, tem gente que para no muro e fica brigando com o muro. Esse muro tá na minha frente, mas que raiva desse muro. Mas quem tem inteligência emocional, tá crescendo, se desenvolvendo, sai um pouco de perto. Sai daquela frequência da ansiedade, do medo. A porta tá logo ali do lado, né? Só você se afastar. Deixa eu me afastar um pouco, que aí eu vou... Eu até falei longe aqui. Deixa eu me afastar um pouco, porque aí eu vou enxergar com outra maneira, com outro olhar. E tem duas possibilidades, né? Ou você se afasta, que é como Deus mesmo, né? Olhando tudo de cima, tá vendo você aqui de cara pra montanha, só atravessar essa montanha. Então, quando você se afasta do muro, eu tenho duas sensações, né? Ou você enxerga que a porta tá a 5 centímetros ali, ou você desenha a porta, né? Você Nossa, faz sensacional. Né? Eu acho tão lindo, e eu acho que foi muito mais isso que você fez. Ao invés de se afastar e achar a saída, você fez a saída. Você fez do muro a tua saída, né? E aí, se eu já te achava abençoada de você conseguir unir, né, gente? O propósito de vida com o teu trabalho, você ainda trouxe o seu cônjuge. Tudo isso funciona numa mesma sintonia. Quer dizer, é o mundo perfeito. E assim, gente, é trabalhar muito aqui, né? É trabalhar muito aqui, mas vale tanto a pena. Sabe? Vale tanto a pena. Eu até me emociono pra falar. Porque eu lembro quando eu olhava a minha vida um caos. E eu comecei a usar as confissões de fé. Eu vejo vida nesse lugar. Eu dizia assim na minha casa, eu vejo vida. Existe vida aqui.
existe alegria. Só que você estava vendo uma coisa que lá ali não estava. Exatamente. Esse é o grande desafio, falar isso num ambiente chup-chura, todo mundo feliz, dinheiro chegando, tá fácil. Difícil é ver vida onde não há. Onde parece que não há, mas há. Exatamente. E foi aí que eu comecei a trabalhar essa questão da meditação, sair da vibração da ansiedade, dos medos, das mágoas, do estresse. Comecei a voltar. Inspire e expire com consciência, com gratidão. Volta, silencia o teu coração. E começa a ver com os olhos da fé. Começa a enxergar com os olhos da fé, porque tudo isso é matéria. Sim. Tudo isso é matéria. Aconteceu para nós no mundo do espírito. Quando não havia nada, Deus disse: ei, haja luz. Nós temos o DNA de Deus aqui. Nós podemos dizer: haja luz, vai ter luz nesse lugar. E foi aí onde eu lembro que a gente estava até numa moto. A gente tinha uma motinha, o Ronaldo estava na frente e eu estava atrás, né? E a gente com aquele, né, casal meio... Tudo tava azedo, a vida tava azeda. Mas aí, quando eu entrei nesse processo de transformação, eu tocava nos ombros dele e eu ficava falando. Mentalmente, sozinha. Sozinha aqui. Meu esposo é cheio do amor de Deus. Meu esposo é uma bênção. E ele tava na depressão. Sim. E eu comecei a o quê? A declarar, a sentir e a Acreditar. mudar, acreditar. Porque não adianta eu só falar e não caminhar na direção. Eu precisava ser essa transformação. Você precisava ser a mudança para que Exatamente. ele enxergasse. Exatamente. Então, tudo isso começou com a meditação cristã. Acho que até fui começar numa historinha. Não, mas era exatamente onde eu queria chegar. E hoje, a alegria que deve te dar saber que as suas meditações transformam vidas, né? Nossa. E levam isso adiante, deve ser emocionante pra você, né? Encontrar Nossa. com pessoas. Só saber, eu acho que de dormir, né? Colocar a cabeça no travesseiro e falar: imagina quantas pessoas eu ajudei hoje. Nossa. Imagina a paz e a luz e a palavra que eu levei pra tanta gente hoje. Deve ser tão gratificante. Com certeza. É o que me faz viver, sabe? Mas o que eu mais amo é que isso tudo é baseado na sua história. Eu vivi e aprendi. Vivi e aprendi. Né? Você passou por isso, você Vivi viveu e essa aprendi. transformação, você se transformou. E entende que a meditação é uma das ferramentas, né? Uhum. Que, se bem utilizada, e o bem utilizada que a gente diz, eu vou repetir as palavras da Jordana, é frequência, é constância, é insistência, eu acho, né, Ju? Então, é não achar que uma meditação vai transformar a sua vida, que uma afirmação positiva vai mudar, que a luz vai aparecer no dia seguinte. Não. É insistir e Todos os acreditar dias, e né? ter fé. Todos os dias. Jo, o que você pensa quando eu escuto muito alguém dizendo assim: e quando coisas ruins acontecem para pessoas boas? Como transpor isso? O que te vem Uhum. quando você escuta isso? Coisas ruins acontecendo para pessoas boas. Poxa vida, eu sou tão bom, eu faço tanto bem, eu ajudo o próximo, mas coisas ruins continuam acontecendo para mim. Tem até o livro de um rabino que chama Quando Coisas Ruins Acontecem para Pessoas Boas. O que conselho você daria para essa pessoa que diz isso? Se eu for falar assim, biblicamente, existe todo um porquê disso, né? Inclusive, nós falamos, e eu falo muito sobre essa felicidade. A felicidade para nós, né? Eu digo nós cristãos, né? Ela não é circunstancial, entende? Ela não depende da circunstância. Ela é existencial. A pessoa Então, é feliz, ela não está feliz. Exatamente. Né? Eu sou feliz. Eu sou Aconteça feliz. o que acontecer. Exatamente. Porque quando eu estou com Cristo, eu estou em Deus, não importa o que aconteça. Olha tudo que a gente viveu esses últimos anos, né? E esses últimos anos revelaram, eu digo que as nossas máscaras caíram, né? Com a pandemia, a gente, nossa, é como se tirasse a nossa roupa. A gente ficou desarmado. A gente ficou totalmente. desarmado, gente, eu não tenho controle de tudo. Mas a nossa esperança é que ele tá com a gente. Entende? E que percalços vão acontecer. A Jo estava me Sim. contando isso antes da gente gravar, né? Que
percalços e esses obstáculos do caminho, eles sempre aparecerão. Faço bem ou faço mal, sempre vão estar lá, né? Exatamente. Agora, se você é uma pessoa que tem semeado o bem você vai colher. Isso é uma lei. Se você planta o amor você vai colher. Agora, o que as pessoas também confundem aí, que é uma área tênue, que elas pensam que é amor, mas às vezes elas fazem coisas não pelo amor, mas porque querem aplausos, pelo ego. Então a gente tem que estar sempre, eu tô buscando sempre fazer essa limpeza dentro de mim. Jordana, o que é a Jordana querendo aparecer? Ou o que é o propósito da Jordana? E não há nenhum problema em aparecer. Claro. Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar, eu sou comunicativa, mas eu busco sempre trabalhar isso em mim. Opa, é o orar e vigiar, entende? Opa, não posso perder meu cérebro, sabe aquela coisa assim? Não posso me perder, manter sempre a humildade e o amor. A sua essência. É a minha essência. Agora, coisas onde Jesus disse, no mundo você vai ter aflição. Jesus disse, não seria fácil. Mas a gente tem uma esperança, porque ele disse, ei, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, para nós, Jesus está aqui dentro. Eu tô nele, ele tá em mim, a palavra dele tá em mim. Então, não importa, circunstâncias vão acontecer, problemas, mas é por isso que eu tenho que estar sempre trabalhando aqui. Eu gosto da técnica da respiração, porque a técnica de respiração, a respiração é o que nos conecta com Deus. E por que isso? Me conta, eu sempre tive essa curiosidade. Da respiração? Até quando você pratica yoga, eu gosto muito da medicina ayurveda. Nossa, muito. Eu gosto muito da educação oriental, né? Eu acho que eles entenderam muito mais da vida do que todos nós, assim, não, né? eles têm a vida no Oriente é tão mais leve, né, do que a vida do ocidental. E aí, pensando eu gosto muito do Deepak Chopra, dessa medicina ayurveda. E é tão interessante, até te contando, ele fala uma coisa assim, existem 3 princípios, né, da medicina ayurveda. A primeira é a meditação, que nós deveremos fazer 2 vezes ao dia, inclusive, né, ao acordar e ao dormir. A segunda é o exercício, e eles indicam yoga, né? Você nunca vai ver alguém no Oriente, fora sumô, mas fazendo alguma coisa de impacto. Não existe crossfit, né? No Japão, deve ter muito pouco. Existe tai chi chuan, existe yoga, eles são muito mais compensados, né? Então, o exercício sendo yoga e a alimentação, sendo uma alimentação mais regrada, mais natural e tal. E aí, perguntaram pra ele assim, é muito difícil mudar tudo, né? Como é que eu vou mudar tudo isso na minha vida? Ele fala assim, se você tiver que escolher uma coisa pra fazer, medite. Top. Você já tá no caminho, certo? Mas o que eu ia te falar, que você estava citando, ele fala assim, o porquê da yoga, que eu acho tão legal, tão bacana, e eu sinto na meditação. A meditação é um exercício da alma, da mente, né? Você tá exercitando a sua mente. A yoga é um exercício da flexibilidade. E sabe o que ele fala? Que eu acho demais. Ele fala assim, a pessoa que é flexível fisicamente, ela é mais flexível na vida. Olha que legal, não é super legal? Muito Acho legal. Que eu nunca dividi muito isso, legal. Nunca falei isso pra ninguém. Li no livro dele. Então, você passa a ser uma pessoa flexível. As pessoas flexíveis são essas que você acabou de descrever, que entende que as coisas vão acontecer e tá tudo bem. Eu desvio daqui, eu desvio dali. Olha, muito legal. E eu continuo na minha essência, mas se eu sou dura, né? Se eu sou uma pessoa rígida, como é triste as pessoas rígidas, né? Como eu acho tão difícil uma pessoa muito rígida ser feliz. Porque ela nunca muda, né? Nunca. Tudo aquilo o tempo todo, Vive né? naquilo inflexível, né? Então, desculpa te interromper, mas eu achei isso tão lindo. E, em número 1, o exercício da mente. Top. A meditação. E a meditação, né? Ela nada mais é do que... É uma conexão, né? Com o coração. Muito. É uma conexão com o divino, é uma conexão com o sagrado. Hoje, inclusive... Pode falar? Não, continua, porque eu quero que você não perca, porque a gente estava falando da respiração. Então unindo a respiração. E a yoga, a base da yoga é a respiração. E por quê? Isso eu não entendo. Então, só para você... Olha que legal isso. A meditação, ela é uma técnica praticada, inclusive muito pelo Ocidente. E na verdade, aliás, ela chegou aqui... É como se fosse assim, ela é uma prática milenar. Sim. Certo? Vamos lá, ela é uma prática milenar.
E aí, o que acontece? Com o tempo, inclusive antes mesmo do cristianismo, né? Já Muito existiam pessoas que meditavam. Só que o próprio Jesus, ele saía. Eu acho muito incrível isso. Ele tinha momentos que ele saía sozinho. Sabe, eu preciso do meu momento. Ele deixava essa multidão para se conectar com o Pai. Então, era esse momento de solitude, né? Mas com o passar do tempo, o próprio Daniel Goleman e o Richard Davidson, no livro A Ciência da Meditação, eles ficaram, inclusive, 40 anos para provar e comprovar os efeitos, os benefícios da meditação. Então, a meditação, que sempre foi algo muito espiritual, várias religiões praticam a meditação, ela entrou também, ela saiu somente desse caráter religioso, e hoje ela também tem essa... É estudada pela medicina, né? estudada pela medicina. Tem esse teor científico. Exatamente. O mindfulness, né? Agora ficou moda falar mindfulness. Exatamente. Então, a neurociência, a neuropsicologia veio observando que se eu mudo o pensamento, eu posso mudar o comportamento. Se eu mudo o comportamento, eu mudo minha vida. Se eu mudo o comportamento, eu mudo minha vida e meus resultados. Então, eles provaram, e o estudo foram muitos anos mesmo, foram na média de 40 anos aí, só estudando sobre isso, né? Ele é o pai, o Goleman é o pai da inteligência emocional. A inteligência emocional. Então, por quê? Porque foram N benefícios, o que leva uma pessoa a ficar horas meditando. Só que olha que interessante, o impacto é muito grande, influencia, sim, de uma forma extraordinária na vida de quem pratica, não uma vez só, mas mantém essa constância, porque vive uma vida mais leve. Então, nessa cultura que nós vivemos hoje, imediatista, ativista, né, tudo para ontem, tudo agora, praticamente nós que moramos aqui em São Paulo, por exemplo, é o trânsito, é o estresse, né? Então, correria o tempo a correria inteiro. o tempo todo. Você fala com alguém, tudo bem, tô correndo, tô na correria. Ou seja, nós somos fortes candidatos para meditar. Nós deveríamos fazer isso ontem. Né? Aquietar mesmo o coração, porque quando a gente está no estresse e na ansiedade, o nosso coração ele fica muito acelerado. Tum, 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 tum. Quando você para respirar e fica ali, você pode ficar. Então, me conta, e aí essa respiração que me guia ou não? Qual é o poder da respiração? Por que você sempre fala da respiração? O poder da respiração. Na realidade, aquele momento que você para respirar, eu sempre digo assim, né? É o meu olhar. Não tem nada de místico aí. Não tem nada de, nossa, eu preciso de uma voz. Cara, é simplesmente respirar. É simplesmente se conectar com você ali e com Deus. Então, você para, sabe? Só que agora, indo para um pouco do que o Goleman fala, que aí vem o tal do mindfulness. Tem gente que não tem, eu medito, mas sem ser o caráter religioso ou espiritual, simplesmente para sair dessa ansiedade, para parar. Também tem os seus benefícios. Lógico. Muito. Então, por quê? Porque esse momento que você para respirar, certo? Você sai desse ciclo vicioso do estresse, da ansiedade. E é o momento que você consegue se escutar, né? Exatamente. Então, é um momento que você para. Porque na vida nós estamos o tempo todo indo, fazendo, realizando, Você para. O fato de você parar é algo que transcende, entende? É só você praticando mesmo, dia após dia, para vocês poderem explicar. Porque nem eu sei explicar. É inexplicável. Porque é algo que você para respirar. Os pensamentos vão chegar, vai vir. Aí você só não convida ele para tomar um café, só isso. Eu adoro essa referência, exatamente isso. Né? Aí como que eu vou deixar a mente vazia? Minha mente não, a mente de ninguém fica vazia, não tem Mas como. quando o pensamento chegar, não entra nele, né? Ele passa. Aí vai vir outro pensamento, você vai pensar da conta que tá vencendo, passa. Não entra no, será que eu paguei? Será? Não, deixa passar. Isso é super legal, né? Assim que vai. Exatamente. E você sabe, por exemplo, teve uns dias aí que a minha filha não estava muito bem, ela pegou uma virose. E eu percebi como mãe que eu entrei na vibe da ansiedade.
falando bem desse Claro, jeito mesmo. da preocupação. Da preocupação, do medo. E aí eu comecei a orar por ela, de fato, porque eu acredito na oração. Claro. Comecei a falar vida, né? Fato, e acredito no poder das palavras. Comecei a falar, filha, você é curada, você é uma bênção e tal. Só que teve uma hora e ela ficou muito assadinha. Nossa, foi assim, dias bem dolorosos, bem desafiadores. E aí uma hora veio no meu coração, vai respirar. Foi o momento que eu consegui deixar ela quietinha ali, uma hora com a minha mãe ali. E eu fui respirar. E eu lembro como se fosse hoje. Eu quietinha assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Deus tá aqui comigo, já deu tudo certo. E aí eu fiquei ali por uns minutos, inspirando e expirando. Você mudou totalmente sua frequência. Mudei a frequência. Aí eu, uma hora, coloquei no meu coração e falei, já deu tudo certo, tá tudo bem. Por quê? É aí que eu fui entender. É porque eu sou muito expressiva, né? Sim. Então eu tenho que falar desse jeito. Eu adoro. Eu falei assim, gente, na ansiedade, no medo, nesse estresse, você não ouve a voz. No barulho. Por isso que eu digo que algumas orações Deus não responde. Mas não é que Deus não responde, é que muitas vezes elas são conjunto de lamentações. Você tá ali, sabe, falando de frequência, na vibração do medo. Sim, que é a pior vibração. Que é a pior vibração. Então, eu sempre digo, orou, agora entra no descanso. Louva a Deus, Pai, eu te agradeço que essa porta se abriu. Eu te agradeço que tá tudo bem. Mesmo que não esteja, Senhor, tá tudo bem. E aí eu fui aquietando o meu coração. E aí eu creio... Automaticamente ela entra nessa sua frequência, né? Exatamente, porque a criança vê essa mãe agitada, querendo que a coisa Isso se só resolva. piora. Isso piora. E aí vira um Vira um roda-moinho. ciclo, exatamente. E aí você não sai daquilo. Eu aquietei o meu coração. E a partir daí, minha mãe ficou comigo ali orando. Minha mãe é aquelas mulheres de oração, sabe? E ficou comigo e tal. Minha mãe também faz uns trabalhos muito legais, assim, de respiração e tal. Peguei muito dela também. E aí a gente foi tendo insights. Aí minha mãe, Jô, e se a gente tirar essa fralda e passar aquela pomada? Tá, vamos por esse caminho. Porque cada hora ela chorava muito, tava muito assadinha e tudo mais. Mas a gente foi tendo insights e aí eu fui sentindo aquela paz, entendeu? Olha, e as ideias vão surgindo. E as ideias vão surgindo. Você vai conseguindo gerenciar aquela situação de outra forma, né? Exatamente. Então, sair daquela energia. Sair daquela energia, literalmente. E a técnica da respiração, como o seu coração estava muito acelerado na ansiedade, faz um teste. Faz um teste. Sim, quando eu você adoro tiver nessa... isso. Que é o conte até 10, né? Que não era o famoso. Não responde agora, vai no banheiro, conta até 10. E sabe uma outra coisa interessante? Só que eu não dá pra contar até 10, eu tenho que contar até uns 50. Entendeu? Não, acalma, eu conto até 1000. Fica ali, vai até... Entende? Porque você já percebeu a respiração do bebê na barriga da mãe? Ai, sim. Olha a respiração do bebê. É super longo. Olha a nossa. O tempo todo. Isso é piora. É daí pra pior. Pegou um trânsito. Aí qual é a nossa essência? Aquilo. Com calma. Sabe o que eu ouvi uma vez que eu achei incrível de respiração? Sobre os fumantes. Meu pai fumou a vida inteira, que eu me lembro. E parou de fumar um tempinho. Mas eu me lembro dele muito fumando. E se você prestar atenção, e eu falo isso pra todos os amigos que eu tenho que fumam. E, gente, é real. Quando a pessoa acaba de comer ou faz um break do escritório, o que ela faz quando ela fuma? Ela respira. Ela só precisa respirar. É tão interessante isso. Só que ela tem que ter um utensílio, ela pega do cigarro e faz dele um instrumento de respirar. Quando o coffee break, né? Ou o break, eu tava trabalhando agora com gente que fuma. E é muito estranho, que daí a pessoa hoje em dia tem que se retirar do local. Que bom, né? Pros nós não fumantes. Ela sai, vai pra varanda, pega um cigarro e... respira!
Eu falo, você consegue fazer esse exercício sem o cigarro na mão? Nossa. Então é muito interessante. Sensacional. E você não vê uma pessoa calma, relaxada, fumando, não sei que fume um beck, né? Mas você não vê o cara pegando um Marlboro, né? Não, é normalmente quem tá agitado, é normalmente aquela pessoa que precisa respirar. Eu achei isso Nossa, tão muito legal. incrível. Olha, eu falo, nunca Não é legal? parei pra pensar sobre isso. Muito interessante, faz muito sentido, né? Imagina a pessoa parar 5 minutinhos pra respirar. Ela sai do mundo, né? Ela fala, agora eu vou fumar um cigarrinho. O que Olha. ela vai? Respirar. Ela para e respira e acalma o coração. Infelizmente, tá trazendo toda aquela nicotina e fazendo mal pro seu corpo, mas ela tá respirando. Então, imagina se a gente consegue, assim, hoje o que eu faço? Eu tenho aqui na minha mesa, põe um óleo essencial, respira o óleo essencial. Né? Ou se você não tem espaço, você tá num lugar agitado, vai no banheiro. Respira no banheiro, né? Mas é interessante. Eu falei, nossa, quantos fumantes seriam resolvidos numa meditação? Quantas vezes você ia parar de fumar? Verdade isso. E você sabe que eu digo que a minha história eu sou um pouco improvável, né? Porque na realidade eu sou uma pessoa que eu sou pilhada. Então, eu tenho trabalhado hoje mais ainda, porque eu percebo que na vida é assim, né? Você cresce um pouco, cresci, venci. Nossa, agora tô vencendo nessa outra área e vamos lá. Vem novos desafios. Vem novos desafios e tudo mais. E esses dias, algo tá muito forte no meu coração nessa questão do domínio próprio, do autocontrole, em todos os aspectos, né? Eu tô trabalhando mais isso, porque se eu não cuidar, eu sou muito impulsiva. Entende? É orar e vigiar. Orar e vigiar. Você tem que estar atento. Eu tenho que estar atenta, porque senão, com as pessoas eu sou super da paz. Mas eu posso explodir com meu marido, né? Então, como eu preciso trabalhar isso? Então, hoje eu tô trabalhando algo que se fala muito também na meditação, que é o silêncio. Eu sou uma pessoa que eu falo muito, então, por quem fala mais, erra mais. Então, trabalhar essa questão mais do silêncio, falar mais no momento certo, na hora certa. Então, eu tô trabalhando também. Tô sendo tratada nessa questão. Crescimento, e por isso que eu sou muito grata pela meditação, pela ferramenta da meditação, né? Que para nós, em Josué capítulo 1, verso 8, diz assim: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que possas fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E olha que mais lindo. Então prosperarás o teu caminho e será bem sucedido. Meu irmão, a gente precisa do quê? A gente precisa... Olha isso. Só tá ensinando tudo aí. Ensinar princípios, valores. Não, e primeiro medita, planeja, escuta, depois age. Exatamente. Ou seja, não cesse de falar deste livro. E o falar para nós é: eu creio, eu posso, eu consigo. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Para nós, essas são as frases, os versículos que a gente ama. Fato. Mas antes medita nele. Pensa, vai digerindo. Deixa isso criar raiz aqui dentro, ó. Porque daí o que você falar é sincero, né? Porque você faz. Exato. Nossa, como eu não curto as pessoas que falam e não fazem. E tem muito, né? Em todos os sentidos, em todas as áreas. É aquela famosa frase que diz assim: não basta ser, tem que parecer ser, né? Nossa, exatamente. Exatamente. Quantas pessoas são boas e não parecem, por isso são julgadas de outra forma, né? E quantas pessoas só parecem. E de fato não são. Como que a gente tá, pessoal, de tempo? Nossa, Porque a gente não colocou indo o horário aqui, né? ali, porque se deixar a gente fica aqui. 45, olha a perfeição, ainda perguntei na perfeição. Vocês repararam que eu comecei esse podcast mais agitada? E olha, já tô vibrando na frequência da Jordana. Eu espero que vocês, assistindo, ouvindo, também estejam assim. Você percebeu como eu me acalmei? O teu tom de voz acalma. Olha. É impressionante. Olha que delícia. Respirei aqui junto com vocês. Respirem. A gente vai deixar no link na descrição desse podcast, óbvio, o canal da Jordana com todas as meditações para você descobrir todo esse mundo ali incrível que está ao seu dispor. Ali, gratuito, no YouTube. Você clica e vai, olha, embarca nessa jornada. Entenda que para o processo ser transformador é aos poucos, né? Você senta e respira. Todo dia um pouco. Todo dia um pouquinho. Não é melhor e todo dia um pouquinho.
veja essa melhora em você. Você vai sentindo na sutileza, né? Como você mesma falou. Exatamente. Aos poucos. E o que eu acho mais lindo aqui, você transforma não só a sua vida, como todos ao seu redor. Né? Você mudando a sua frequência, você mudando o seu pensamento, você vai impactar as pessoas que estão ao redor. É impossível, né? O medo viver com a coragem, né? A felicidade viver com a tristeza. Não existe isso. Mas a força, né? A frequência vibracional, a gente sabe bem disso, do amor, da alegria, ela é 1000 vezes mais alta que a vergonha, que o medo, que o fracasso. Então você vai trazendo, olha, as pessoas que estão com você. Com certeza. E através do seu exemplo, isso que eu vivi e aprendi, né? Por que a Jordana tá aqui? Ela não fala, ela faz. Depois ela fala. Né? Então, ela viveu essa transformação e por isso ela consegue passar isso para vocês. É uma coisa muito cheia, né? De experiência, de amor, de carinho. Dá pra ver assim nos seus olhos. Nossa. Jo, eu quero muito, muito agradecer sua presença. Nós nos conhecemos via Zoom, né? A gente nunca tinha se visto pessoalmente. Eu queria muito te conhecer, assim, de fato. Mas sabia muito da sua história pelo Ronaldo, né? Pelo marido da Jo, que eu já conhecia. De alguns trabalhos, mas eu tinha certeza que uma pessoa assim tão do bem, tão querido como ele é e tão esforçado, só podia conviver com alguém igual ou melhor. Ai, nossa. Então, quero te agradecer, primeiro pela transformação que você causa em mim todos os dias, pela transformação que você causa em todos, pelo teu propósito, por cumprir o seu propósito, por passar essa mensagem adiante e que cada vez você tenha mais luz, mais amor, porque tudo que você tiver dentro de você, você vai transbordar e passar para nós. Então, muito obrigada, Jo. Olha, obrigada mesmo. Eu que agradeço, Vivi. E tô aqui, sabe? Conta comigo aqui o que você precisar. Sim, contamos. Sabe? Você é uma pessoa assim que é bem o que o Ronaldo falou, né? Você é uma pessoa de luz, você é uma pessoa do bem, né? A gente estava até conversando com as pessoas que trabalham com você. Você passa isso, você é real, sabe? Você realmente é. A gente percebe no seu olhar o desejo de avançar, o desejo de fazer as pessoas crescerem e não criar um ambiente pesado, hostil. A gente precisa ter as coisas leves. Um ambiente de amor, um ambiente mais leve. Eu sei que existem desafios, eu sei que existem hora que vem a pressão, mas minimamente criar um ambiente leve. Né? Então continue deixando essa luz brilhar. Obrigada. Sabe? Tô aqui, já conversei com você que tem muita coisa que vai acontecer na sua vida nos próximos dias. Transborda. As pessoas precisam da sua história, as pessoas precisam da sua voz. Viu? Escreve o que eu tô te falando. Que lindo! Tá? Receba, Nossa, assim, de meu coração. carinho, Muito as minhas orações, sabe? Se sinta realmente acolhida, amada por mim. Estarei sempre orando por você. Muito tá obrigada, bom? Jo. A gente por muita você. luz de Sempre Deus. muito perto. Quero a gente sempre muito perto. Ai, com certeza. Obrigada. Obrigada a você. Eu que me sinto honrada por estar aqui. E obrigada a vocês que estão assistindo, ouvindo. Faça os seus comentários, deixem perguntas para Jordana, que a gente vai atrás dela, ela responderá para vocês. Busquem o canal, busque essa transformação, não adianta nada. Você tá aqui ouvindo um papo gostoso, desligar e não fazer nada, né, a respeito. É preciso agir. Com certeza. E só depende de você, né? Não dá pra gente achar que esse bate-papo vai transformar a vida de alguém. Se você não transformar a sua vida, tá nas suas mãos. Então, busca o canal, comece a meditar, entenda que eu trilhei um caminho que foi muito duro, olha, foi muito árduo, a trancos e barrancos, custou muito a minha saúde, impactou muito a minha vida pessoal. Eu dei muito foco, muita atenção à minha vida profissional, à minha carreira, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Mas eu sempre falo, Jo, só para encerrar aqui, que eu aprendi muito mais com os erros do que com os acertos, né? Quando eu penso em exemplos de pessoas, eu aprendi muito mais com quem fazia e eu olhava e falava isso eu não devo fazer do que com o correto. Com agora eu vou me espelhar e vou modelar exatamente isso. Então, aprendam com os meus erros, né? O Vivi e Aprendi, ele existe justamente para isso. Não só para vocês entenderem onde a gente acertou, mas principalmente onde eu errei e você não precisa passar por isso, né? Eu teria, aí concluindo com que eu abri aqui esse podcast, eu teria sido mais respeitada pelos meus parceiros, pelos meus sócios, pelos meus chefes, se eu tivesse feito um pouco menos.
Veja, que contraditório. E cada dia mais aqui eu quero passar essa mensagem para vocês. Às vezes vocês estão fazendo demais, né? E o demais extrapola. Como que a pessoa não tem uma vida pessoal? Entrega nas mãos da Vivi, ela faz. Não aguento mais ouvir isso. Eu nunca queria ter ouvido isso, mas eu ia e fazia. E errei. Então, não se descuide, né? Eu encontrei hoje, eu busco hoje esse meu desenvolvimento pessoal, encontrei a meditação, mas você pode encontrar agora. Não sei quantos anos você tem, nunca é tarde, né, para começar. O importante é fazer. Com certeza. Então, levem esse conselho para a vida de vocês e mude, faça diferente, faça melhor. Faça melhor do que nós duas aqui fizemos. Com certeza. Né? Porque as ferramentas estão aí. Então, muito obrigada. Como eu falei, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal, simplesmente para você ser avisado assim que um vídeo novo, que um podcast novo, né, que um novo ensinamento aparecer por aqui. Tá bom? E conte comigo, conte conosco para o que você precisar, porque a gente está aqui buscando o seu desenvolvimento pessoal e profissional, a sua melhora, a sua qualidade de vida, a sua entrega, para que todo mundo cresça juntos. Então, muito obrigada e até nosso próximo episódio. Obrigada de novo, Obrigada a vocês. Até mais.